Olá! Hoje a gente vai desvendar uma lei que é tipo o sistema operacional de todo o direito brasileiro, a LINDEB. Pensa nela não como uma lei comum que cria direitos e deveres, mas sim como um manual de instruções que dita as regras do jogo para todas as outras leis poderem existir e funcionar direitinho. Para a gente entender a LINDB na prática, o melhor caminho é seguir a jornada de uma lei, respondendo a essa pergunta aqui. A resposta vai ser nosso guia pelo funcionamento de todo o sistema. A gente vai ver como a LINDB organiza tudo, desde o nascimento de uma norma até a aplicação dela no nosso dia a dia. Vamos nessa! Então, tudo começa aqui, no primeiro estágio da vida de uma lei. Vamos dar uma olhada em como uma simples ideia se transforma oficialmente numa regra jurídica que vale para todo mundo. Olha só, toda lei no Brasil, sem exceção, precisa passar por essas três fases. A elaboração é a hora do debate, da escrita, lá no Congresso. A promulgação é como se fosse a certidão de nascimento da lei, sabe? É o ato que diz, pronto, essa lei agora existe. E por fim, vem a publicação no Diário Oficial, que é o anúncio público, o aviso geral para a sociedade. Pessoal, atenção, que tem regra nova na área e ela vai começar a valer. Agora, atenção aqui, porque essa é uma daquelas distinções que podem confundir. Pensa assim, a vigência é o tempo de vida da lei, o período em que ela está valendo. Já o vigor é a força que ela tem, o poder de obrigar. E o mais interessante é que uma lei pode perder a vigência, ou seja, ser revogada, mas ainda ter vigor para regular um contrato que foi assinado lá atrás, na época em que ela estava viva, por exemplo. O nome disso é ultratividade. E aqui entra o famoso vacatio legis, que traduzindo do latim seria tipo umas férias da lei. É um tempo de adaptação que é fundamental. A lei já existe, já foi publicada, mas calma, ela ainda não é obrigatória. É um tempo para a sociedade conhecer as novas regras, se adaptar e se preparar para cumprir o que vem por aí. Ok, então a lei nasceu e está pronta para entrar em campo. Mas não é de qualquer jeito, não. É a LINDB que estabelece os princípios básicos que governam o comportamento da própria lei e como ela se relaciona com todas as outras. E aqui a gente chega num dos pilares de qualquer sistema de leis, o princípio da obrigatoriedade. Sabe aquela desculpa, mas eu não sabia que isso era proibido? Então, não cola. A partir do momento em que a lei entra em vigor, a gente parte do princípio que todo mundo a conhece. É uma regra que pode parecer dura, mas é essencial para manter a ordem social. Leis não têm prazo de validade, elas não morrem sozinhas com o passar do tempo. Para uma lei deixar de valer, é preciso que outra lei, mais nova, chegue e diga formalmente que ela está revogada. Esse é o princípio da continuidade e ele é importantíssimo para a nossa segurança jurídica. E esse processo de cancelar uma lei pode acontecer de duas formas. A abrogação é um cancelamento completo, um game over. A lei antiga deixa de existir por inteiro. Já a derrogação é mais cirúrgica, é uma revogação parcial. A lei nova cancela só alguns pedaços da antiga, e o resto continua valendo normalmente. Agora um quebra-cabeça jurídico bem clássico. Pensa comigo, a lei C matou a lei B. Um tempo depois, uma nova lei chega e mata a lei C. A pergunta é, a lei B, que estava morta, ressuscita automaticamente? Vamos ver o que a LINDB diz sobre isso. E a resposta na lata é não! A lei antiga não volta a valer do nada. Esse fenômeno de ressuscitar uma lei tem um nome, repristinação. E a regra no Brasil é que isso é proibido, justamente para evitar instabilidade e bagunça. Uma lei só voltaria à vida se a lei mais recente dissesse isso com todas as letras, o que, convenhamos, é bem raro de acontecer. O ponto central aqui é a estabilidade. A lei nova vale daqui para frente e, como regra, não pode voltar no tempo e bagunçar o que já está consolidado. Ela protege o direito adquirido, que é um direito que já foi conquistado, o ato jurídico perfeito, como um contrato que já foi finalizado, e a coisa julgada, que é uma decisão da justiça que não tem mais como recorrer. São os três pilares que garantem a nossa segurança. Beleza, agora a gente vai mudar um pouco o foco e abrir a caixa de ferramentas de quem aplica o direito no dia a dia. Como encontrar o verdadeiro significado de uma lei? E mais, o que fazer quando simplesmente não existe uma lei para um caso específico? Interpretar uma lei não é só ler, é usar lentes diferentes. A gente pode classificar por quem interpreta. Se for o próprio legislador esclarecendo a lei, a interpretação é autêntica. Se vem de um juiz, é judicial. A gente pode olhar o efeito. A interpretação extensiva amplia o sentido da norma, enquanto a restritiva limita o alcance dela.
E por fim podemos ver o modo. A interpretação gramatical foca no pé da letra, no texto, já a sistemática olha a lei como parte de um grande quebra-cabeça, conectada com todo o resto do sistema. Esse é o problema da lacuna, do vazio na lei. O sistema jurídico não pode simplesmente deixar uma situação sem resposta. Então, o que um juiz faz quando pega um caso na mão para julgar e descobre que não existe nenhuma lei escrita sobre aquilo? Para preencher esse vazio, a LINDB dá o caminho das pedras, uma ordem clara a ser seguida. Primeiro, o juiz tenta analogia, aplicando a regra de um caso bem parecido que já está na lei. Se não achar nada, ele olha para os costumes, que são as práticas que a sociedade já consolidou. E como último recurso, ele se baseia nos princípios gerais de direito, aquelas noções fundamentais de justiça, como a boa-fé. Essa hierarquia garante que ninguém fique sem uma decisão por falta de uma lei específica. E por falar em aplicar a lei na prática, vamos para a nossa última parte. Em 2018, a LINDB recebeu uma atualização muito importante, que mudou bastante as regras do jogo para a administração pública no Brasil. O principal objetivo dessa reforma foi combater o que ficou conhecido como o apagão das canetas, ou a paralisia do medo. Muitos gestores públicos simplesmente deixavam de tomar decisões importantes com medo de serem punidos depois por órgãos de controle, por causa de interpretações diferentes da lei. E este aqui é o conceito-chave na mudança: o erro grosseiro. Para proteger o gestor bem-intencionado, a lei agora diz que ele só vai ser responsabilizado pessoalmente se agir com má-fé, com dolo ou se cometer um erro tão óbvio, tão absurdo, que seria indesculpável. Um simples erro de interpretação já não é mais suficiente para punir. Resumindo, as mudanças buscaram uma administração pública mais segura e mais eficiente. Agora, as decisões precisam levar em conta as consequências práticas. Pequenos erros formais não devem automaticamente anular grandes projetos, e o foco passa a ser o resultado para a sociedade e não formalismo rígido e exagerado. E assim, a gente fecha o ciclo, da criação de uma lei, passando por suas regras de comportamento, interpretação e aplicação, a LINDB atua como grande manual de instruções, garantindo que esse sistema jurídico todo complexo funcione de uma maneira coerente, estável e previsível. E fica aqui a reflexão. Qual desses princípios da LINDB será que tem o maior impacto na nossa vida? Seria a regra de que ninguém pode alegar que não conhece a lei? Ou a proteção ao direito adquirido, que garante estabilidade para os nossos planos? Ou, quem sabe, as novas regras para a administração pública, que buscam um Estado mais eficiente? A LINDB pode parecer distante, mas ela molda nossa realidade de formas que a gente nem sempre percebe.